Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do soldado da independência. Na colina do bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ainda restam vestígios da época em que soldados marchavam pelo Império Nascente. Há um pequeno forte abandonado, coberto por musgo e silêncios, onde poucos ousam entrar. Moradores antigos dizem que ali repousa um soldado esquecido, cuja alma jamais deixou o campo de batalha. Nas noites de setembro, quando o vento sopra mais frio e a lua se cobre de nuvens, o lugar parece ganhar vida própria. Sussurros ecoam pelas paredes quebradas, e passos pesados ressoam no vazio, como se botas militares ainda desfilassem na escuridão. Quem passa por ali conta que uma figura espectral se ergue entre os escombros. Um soldado com uniforme rasgado, peito manchado de sangue e olhos que ardem em um brilho amarelado. Ele carrega uma baioneta enferrujada, arrastando-a contra o chão, produzindo um som metálico que arrepia até os mais corajosos. Reza a lenda que esse homem morreu em combate, traído por seus próprios companheiros que o abandonaram ferido. Sua fúria e dor não se dissiparam, prendendo-o à terra que jurou defender. Alguns afirmam que, ao se aproximar do forte, podem ouvir uma voz grave repetindo um juramento patriótico, mas distorcido e tomado pelo rancor. Outros dizem que, ao olharem nos olhos da aparição, sentem uma vertigem tão intensa que caem desmaiados no chão. Um pescador certa vez relatou que viu o espírito marchando em direção à Baía de Guanabara, como se ainda esperasse por uma batalha nunca encerrada. O homem fugiu apavorado e nunca mais voltou ao local. Mesmo os religiosos que tentaram abençoar as ruínas foram tomados por um medo inexplicável. Suas orações eram engolidas por um silêncio pesado, como se a própria terra se recusasse a libertar a alma daquele guerreiro. O que todos concordam é que quem ousa desafiar o território do soldado não retorna o mesmo. Alguns enlouquecem, outros desaparecem sem deixar rastros. Com o tempo, histórias macabras se multiplicaram entre os moradores. Crianças eram advertidas a não brincar perto do forte, e casais evitavam passar por lá nas noites de lua minguante. Diziam que era justamente nesse período que o espírito se tornava mais agressivo. Certo grupo de jovens, em busca de aventura, decidiu entrar no forte numa noite chuvosa. Levaram lanternas e celulares para registrar a experiência. As filmagens, no entanto, terminaram abruptamente. Apenas um dos rapazes conseguiu sair correndo, em estado de choque. Ele contou que viram uma figura de uniforme surgindo das sombras, avançando com passos firmes. O som metálico da baioneta batendo contra o piso ecoava como um trovão nos corredores. A cada lampejo da lanterna, o rosto do soldado surgia deformado, os olhos ardendo como brasas. O rapaz não conseguiu explicar como os outros sumiram. Apenas disse que, no instante em que gritaram, a escuridão os engoliu. Desde então, os desaparecidos nunca foram encontrados, e a polícia não conseguiu nenhuma prova concreta dentro das ruínas. Os mais velhos afirmam que esses jovens foram incorporados à tropa de almas condenadas que marcham ao lado do soldado, invisíveis aos olhos humanos. Há quem jure ter ouvido várias vozes em uníssono, entoando um cântico de guerra em plena madrugada. O bairro entrou em pânico, e durante semanas ninguém ousava passar sequer perto do lugar. O medo se espalhou como uma peste silenciosa, sufocando o cotidiano da região. Curiosamente, nesse período, os sinos de uma capela próxima começaram a tocar sozinhos, sempre à meia-noite. O som ecoava pelos becos como um chamado fúnebre. Muitos interpretaram aquilo como um aviso de que o espírito estava mais ativo do que nunca, cobrando o sangue de novos inocentes. Um historiador local decidiu investigar os relatos, acreditando se tratar de apenas uma lenda urbana alimentada pelo medo popular. Passou semanas pesquisando documentos antigos e encontrou registros de batalhas travadas ali perto. Descobriu o nome de um soldado desaparecido em combate, nunca enterrado com honras. A descrição nos documentos coincidia exatamente com as aparições relatadas: jovem, uniforme rasgado na altura do peito e um ferimento mortal por baioneta. O historiador acreditava que o mito poderia ter nascido dessa figura real e determinou-se a visitar o local sozinho, munido de seu caderno e de uma câmera. No entanto, o que registrou nas primeiras horas o deixou atônito.
As fotos saíam distorcidas, cobertas por manchas negras que lembravam silhuetas humanas. Enquanto anotava suas impressões, ouviu um som de marcha ecoando ao fundo. Tentou racionalizar como o vento ou o eco da chuva, mas logo percebeu passos sincronizados, fortes e pesados. Assustado, gritou que não queria incomodar, que estava apenas em busca da verdade. Foi então que uma voz grave respondeu, mas não em tom humano. Era como um trovão cavernoso que repetia: independência ou morte. O historiador fugiu, deixando seus equipamentos para trás. Mais tarde, moradores encontraram apenas o caderno, cujas páginas finais estavam rabiscadas de forma ilegível, como se a mão dele tivesse sido guiada por outra força. Desde então, ele nunca mais falou sobre o assunto. Evitava entrevistas e se recusava a comentar os rumores, mas todos notavam o terror estampado em seus olhos. A história apenas reforçou o peso da lenda, fazendo com que mais pessoas acreditassem que não havia como negar a presença daquele espírito. Com o tempo, o espírito passou a ser visto fora do forte. Testemunhas relatavam uma figura militar caminhando por ruas próximas, como se patrulhasse os arredores. Alguns motoristas diziam que, ao cruzarem a avenida durante a madrugada, viam um soldado surgir no meio da pista, forçando-os a frear bruscamente. Curiosamente, quando desciam do carro para verificar, não havia ninguém. Apenas o eco metálico de um ferro arrastando pelo chão permanecia no ar, como uma ameaça invisível. Um taxista afirmou ter pego um passageiro com um uniforme antigo, que lhe pediu para ser levado até a beira da baía. Durante o trajeto, o retrovisor mostrava o rosto cadavérico do soldado. No instante em que parou o carro, o banco traseiro estava vazio. Padres e pastores tentaram intervir, mas nenhum ritual funcionava. Pelo contrário, quem ousava enfrentar a aparição parecia ser perseguido depois. Relatos de sonhos perturbadores, vozes noturnas e marcas de arranhões no corpo multiplicaram-se. O espírito parecia se alimentar do medo e da lembrança da guerra, expandindo seu território e se tornando mais poderoso. Muitos começaram a acreditar que sua missão jamais terminaria, que estava condenado a vagar pelas ruas do Rio até o fim dos tempos. Alguns sugeriram erguer uma estátua em sua homenagem, na esperança de apaziguar sua alma. Mas a ideia foi rapidamente descartada após vizinhos ouvirem risadas macabras cada vez que o assunto era mencionado. A essa altura, o soldado já não era apenas um fantasma preso ao passado. Tornará-se um espectro ativo, um lembrete de que o sangue derramado pela independência ainda clamava justiça. Certa noite, um grupo de curiosos decidiu organizar uma vigília no forte, transmitindo ao vivo pela internet. Queriam provar de uma vez por todas que tudo não passava de superstição. As câmeras captaram sons de marcha, gritos de guerra e o barulho metálico da baioneta sendo arrastada. O público assistia aterrorizado enquanto vultos surgiam e desapareciam nas sombras. De repente, a transmissão foi interrompida por uma imagem clara, um soldado de uniforme ensanguentado encarando diretamente a lente, com olhos brilhando em ódio. A tela escureceu em seguida. Os jovens da transmissão nunca mais foram vistos. Seus celulares e equipamentos foram encontrados quebrados e cobertos por uma fina camada de ferrugem, como se tivessem apodrecido em questão de horas. O evento se espalhou pelas redes sociais, mas logo foi abafado por autoridades que não queriam histeria coletiva. Ainda assim, os registros continuaram circulando em fóruns obscuros da internet. O soldado, agora, era mais do que uma lenda urbana, tornará-se uma presença viva na memória e no medo de toda uma cidade. Cada esquina, cada ruína e cada sombra parecia esconder sua figura, aguardando por mais uma vítima. E até hoje, dizem que, ao anoitecer, se você passar próximo ao antigo forte de São Cristóvão, poderá ouvir passos sincronizados, ecoando como uma tropa invisível marchando na escuridão. Se olhar fundo bastante, talvez veja os olhos em brasa do soldado, lembrando a todos que sua batalha ainda não terminou. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode
Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.